Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhora Presidenta, primeiro anunciar aqui a presença do nosso deputado estadual mais votado em Porto Alegre, nosso deputado estadual do Rio Grande do Sul, meu querido Matheus Gomes, que criou, senhora Presidenta, uma bancada de negros lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Isso é importante, porque lá eles são apenas 3. Estamos falando de Rio Grande do Sul, né? E aqui nós somos uma bancada de pelo menos 7 declaradamente negros e que constrói essa pauta. Então, vale até para a gente pensar, senhora Presidenta, em construirmos aqui na Assembleia Legislativa uma bancada de negros e negras, né? Então, bem-vindo, querido deputado Matheus. Essa é a Casa do Povo, aqui é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aquela imagem ali atrás, de 1926, marca uma Assembleia Legislativa onde não tem povo preto, onde não tem povo pobre, onde não tem mulheres. É aquela pintura ali, é aquele retrato ali que a gente deve e pode mudar dentro das casas legislativas, e é por isso que a gente está aqui. Então, seja bem-vindo. Tia Ju, o que me traz aqui hoje é exatamente a percepção do quanto as políticas públicas, quando chegam nas favelas, elas não chegam da maneira adequada. Hoje, por exemplo, antes das 5 horas da manhã, uma operação policial fechou 22 escolas no Complexo da Maré. E aí, eu pergunto, tia Ju, alguém no estado do Rio de Janeiro está se sentindo mais seguro porque teve uma operação policial na Maré, menos de 5 horas da manhã, com 22 escolas fechadas? Alguém se sente mais seguro no Rio de Janeiro por causa disso? É óbvio que não. E é óbvio também que essa é uma política equivocada, que olha a favela e a periferia como se fossem os lugares exclusivos da violência, onde o Estado pode chegar com a sua maneira autoritária, empunhando suas armas e impedindo o direito de ir e vir desses moradores. Não só o direito de ir e vir, o direito de chegar até a escola, o direito de chegar até o seu trabalho, o direito de ir nos postos de saúde, senhora Presidenta. Hoje, por exemplo, teve clínicas da família que foram fechadas. Isso é tratar, e hoje é o 2º dia de volta às aulas. E no 2º dia de volta às aulas, as operações recomeçaram e essas crianças ficaram sem aulas. Lembrar, tia Ju, que no ano passado, a gente, com essa permanência de operações policiais cotidianas, a gente teve fechamento de escola o tempo inteiro, deixando aí sem acesso à educação, à saúde, a possibilidade de ir e vir milhares de moradores de favela. E aí é importante dizer o quanto que isso é uma política desumana, que deixa completamente esfacelado a cidadania de quem vive na favela e na periferia. Por isso que a gente questiona essa democracia, porque a democracia não chegou para todos. A democracia não chegou na favela plenamente, não chegou para o povo preto, para o povo pobre, para o povo de favelas e periferias. Então esse é um debate importante para a gente trazer aqui, porque se ontem o governador do estado estava aqui se gabando da sua política de segurança pública, que a gente não vê melhoria nenhuma. Afinal de contas, um dos maiores orçamentos do estado do Rio de Janeiro hoje é para a segurança pública, enquanto para a educação e para a saúde a gente não tem a mesma soma, por exemplo, de 13 bilhões de reais. Ou seja, investe-se muito, gasta-se muito para que uma política pública de segurança não tenha eficiência, que em especial os moradores de favela e periferia, que é 1/3 da população do Rio de Janeiro, vive, tenha a sua dignidade respeitada. Então, é observar onde estão os erros concretos. Ainda ontem, a gente teve os técnicos papiloscopista fazendo ali
uma reivindicação importante, porque hoje a polícia técnica, a investigação, ela não tem os recursos necessários. Aqui votamos o orçamento no ano passado, com previsão para esse ano, e a gente teve uma redução de 90% dos recursos que seriam exatamente destinados para a inteligência da polícia. Então, hoje, temos uma polícia muito armada, que faz operações policiais cotidianas, mas que não traz o resultado concreto para a população para a diminuição da violência no estado do Rio de Janeiro. Pelo contrário, o que a gente vê são as favelas reféns. O que a gente vê são milhares de alunos sem aula mais um dia. É disso que se trata, senhora presidenta. Então, a prioridade política não é para melhorar a vida das pessoas, não é para garantir educação, saúde, saneamento básico, muito menos. É para piorar a vida das pessoas com uma política genocida na área de segurança pública. E aí, por ironia, hoje eu estava no complexo de favelas do Alemão, junto ao presidente Lula e o seu corpo de ministros e ministras, lançando o primeiro Instituto Federal no Complexo do Alemão. O Instituto Federal que é exatamente um olhar diferenciado para as favelas e para as periferias. E o presidente Lula falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele disse: estamos aqui, enquanto governo, não para contar os corpos assassinados, estamos aqui para trazer educação. E é isso que a gente espera da política pública. É isso que a gente espera do Poder Executivo minimamente responsável com a vida das pessoas que vivem nas favelas e periferias. É disso que se trata, prioridade política. Então, a gente quer direito e acesso à educação. A gente quer a nossa juventude, em especial a nossa juventude negra, tendo a oportunidade de estudar, sendo reconhecida na sua humanidade, sendo reconhecida no seu direito. Então, deputada Tia Ju, hoje eu fico muito feliz, e aí eu quero nomear aqui a liderança comunitária do Complexo do Alemão, Camila Moradia, uma mulher negra que tem seus filhos criados na favela no Complexo do Alemão. É ela que hoje sopra no ouvido do presidente Lula e sopra no ouvido da primeira-dama Janja, justamente para olhar a favela de uma maneira humanizada e que garanta acesso à dignidade humana. Então, nesse sentido, é uma contradição. E é óbvio que o governador do estado, que deveria estar lá no Complexo do Alemão, na época da eleição ele estava lá. Governador Cláudio Castro chegou lá na época da eleição, cantou no barzinho, lá dentro do Complexo do Alemão, jogou futebol no campo do Sargento. Hoje, que a gente está lá, lançando o Instituto Federal, o governador não apareceu e nem mandou nenhum dos assessores, nenhum dos seus secretários, para homenagear e privilegiar um evento importantíssimo de lançamento da pedra fundamental do Instituto Federal no Complexo do Alemão. Então, favela só serve para o governador no ano de eleição, só serve para o governador quando tem que fazer operações policiais que acabam com a capacidade e a possibilidade dos moradores de favela viverem a sua vida dignamente. É disso que se trata, senhora presidenta. Então, trazer esses questionamentos é relembrar qual deveria ser, ou quais deveriam ser, as prioridades de políticas públicas para os espaços mais empobrecidos. E aí, senhora presidenta, encerrando aqui a minha fala, ontem trazia aqui a minha preocupação com a epidemia de dengue no nosso estado, que hoje, que a gente teve exatamente hoje, uma morte de uma pessoa com dengue na UPA da Maré. É a primeira morte registrada com dengue na cidade do Rio de Janeiro nesse ano. Enquanto isso, operações policiais estavam ocorrendo. E um morador tentando salvar sua vida com dengue na UPA da Maré. Que dignidade é essa? Não dá para tratar as pessoas dentro da favela e da periferia como se fossem cidadãos de segunda classe. Não é possível. Então eu falava aqui, trazia essa preocupação com a epidemia de dengue. E o governador, que esteve aqui ontem, se gabando das suas políticas públicas, não disse uma palavra sobre a epidemia de dengue.
Um retrato muito evidente com relação a isso é que só no mês de janeiro a gente já teve 10 mil infecções, 10 mil pessoas infectadas com a dengue. No ano passado inteiro foram 22 mil pessoas infectadas, Tia Ju. Isso significa que a gente está numa pandemia, que a gente está na portinha de um colapso de saúde pública. E dengue matou um morador da Maré hoje, que tentava chegar na UPA da Maré, que teve que atravessar a operação policial para chegar na UPA da Maré. Dengue mata, e eu não ouvi o governador falar uma palavra sobre essa epidemia e de nem apresentar aqui quais seriam as ações do governo do estado para frear essa epidemia de dengue. E mais que isso, Tia Ju, apresentei aqui nessa casa um projeto de lei para a criação de hospitais de campanha emergenciais e provisórios, exatamente para tratar da dengue e das doenças correlatas. Zika, chikungunya, a gente sabe o quanto que essas doenças são danosas. Eu tive chikungunya, Tia Ju, e até hoje eu sinto dores nas minhas articulações. Então é disso que se trata. A gente está falando de políticas públicas que salvem vidas e não que fragilizem a vida da nossa população no estado do Rio de Janeiro. O governador deveria ter mais consciência quando olhar efetivamente para o estado do Rio de Janeiro, com esse olhar segregador, racista, que inviabiliza a vida da maior parte da população do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Tia Ju.